Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando agora na Arena Panda, esse dia 25 de setembro de 2023. Mais uma Arena Pan para vocês, trazendo as notícias do esporte aqui de Santa Catarina, de Joinville e do Brasil, porque hoje a gente tem muita coisa para falar, principalmente de Copa do Brasil. Depois de 15 anos, São Paulo conquista um título de expressão nacional e conquista a Copa do Brasil, o título que faltava. Mas a gente vai começar primeiro dando bom dia, boa tarde, boa noite para o Charles Fischer, que está aqui com a gente. Bem-vindo, Charles. Salve, galera ligada aí no programa mais uma vez. Ótimo dia, noite ou madrugada, seja lá o horário que você está acompanhando esse programa que a gente está fazendo. É o terceiro, né? Quarto já. Quarto já? Tá passando rápido, né? Já vai dando um mês aí, né? Mas vamos falar, tem bastante assunto aí, assunto local, Jack, grande virada, vamos falar do voleibol e, é claro, da Copa do Brasil. Deu óbvio, na minha opinião. Você vai falar, mas é clássico. Depois a gente fala sobre isso. Por que deu óbvio? Clássico é clássico e vice-versa. Mas a gente vai começar esse Arena Panda, esse dia 25, falando de vôlei, falando de Joinville Vôlei, que engatou a quinta vitória. O Joinville Vôlei, a quinta vitória consecutiva no Catarinense e a quinta 3-7-0. 25-14, 25-15, 25-9, né? Lá em Campos Novos, na primeira semifinal do Catarinense, Joinville Vôlei vencendo. A gente tem algumas imagens do jogo para colocar aí para você. Imagens rápidas gravadas lá dos lances. Temos aí imagens de Charles Fischer. Imagens de Charles Fischer, né? Exatamente. Olha, foi um jogo tranquilo, viu, Jota? Tranquilo. Acho que venceu ao natural, sem muito esforço. E é normal, né? Pela diferença técnica e diferença de investimento, acho que é o resultado completamente normal. Uma vitória tranquila. E eu acho que também a classificação, se continuar nessa pegada, ela vai acontecer naturalmente, né? Não digo que já esteja classificado, mas está praticamente garantida a classificação de Joinville aí para a próxima fase, que na verdade é a decisão do campeonato estadual. Aliás, Campos Novos, bela cidade, eu não tinha ido a Campos Novos, né? Foi uma viagem bacana. Meio oeste, né? Passa ali de Curitibanos, a gente esteve recentemente por lá. Aí, para fazer uma imagem, eu fui lá num parque lá ecológico, Parque das Canoas. Aí eu fui lá, cheguei da cidade até o parque é 20 km, fui de carro, claro, né? Chegando lá, aí o rapaz falou, para você fazer as imagens lá da cachoeira, você tem que andar 1,2 km na trilha. 20 km de carro até aqui, vamos andar, né? Mas pelo menos fizemos as imagens lá pro vôlei de Joinville Vôlei. Foi bem bacana, grande vitória. E agora o jogo da volta na sexta-feira aqui, né, Jota? Na sexta-feira, o jogo que acontece na sexta-feira, o horário já confirmado, 20 horas, né? A princípio, sim. 20 horas, né? Contra Campos Novos, na segunda semifinal. Aí para o Joinville já praticamente garantido já na final. E deve, né, Charles? Acho que encarar a equipe do Blumenau, né? A tendência... Não vejo outra surpresa. Acho que Blumenau vai ser o adversário. Blumenau e Morro da Fumaça fazem a outra semifinal, né? A gente tem também uma palavra do Thales. O Thales que foi eleito o melhor jogador. Ele conversou com a gente aí, declaração do Thales. Cara, hoje a gente teve um jogo muito difícil ali no começo, a gente sabia da dificuldade que seria hoje, né? Que o time entraria forte, mas a gente soube, a cada momento, a cada set, administrar ali, né? O primeiro set a gente soube administrar, o segundo set, o terceiro set também, e a gente conseguiu sair da vitória. Mas isso é muito importante, né? Pra gente começar essa semifinal com o pé direito, né? Principalmente. Agora a gente tem o nosso segundo jogo em casa e vamos com tudo, Joinville. No total, o próximo jogo em casa, né? Aproveitar também para convidar toda a torcida para estar prestigiando, né? E acompanhando e impulsionando a gente a cada momento, a cada instante ali no jogo em casa. Tá aí o convite então do Thales para a partida de volta sexta-feira, a partida que acontece no ginásio da Univille, onde o Joinville Vôlei tem mandado seus jogos no Catarinense. Depois aí na Superliga deve migrar para o Centro Eventos Carl Hansen, mas por enquanto lá no ginásio da Univille, expectativa então de ginásio da Univille lotado para esse segundo jogo na sexta-feira à noite, num final de semana que nós quase não teremos atividades esportivas na cidade, né? Depois a gente vai falar um pouco mais, mas Nação jogando fora, Joinville Campo jogando fora, no futsal também só teremos futsal na próxima semana, não teremos futsal ainda nessa semana e pelo estadual, então temos muitas coisas fora da cidade, então uma boa oportunidade para você que gosta de esporte acompanhar o Joinville Vôlei na sexta-feira no ginásio da Univille, na segunda partida da semifinal do Catarinense, torcendo
para que chegue, né, alcance praticamente garantido, aí carimbado o acesso já para a final do Catarinense do estadual de vôlei. Alguma coisa para falar mais desse jogo ou foi muito fácil? Eu achei muito fácil esse 25-9 aí, Charles, no terceiro set. Foi fácil. O time deles entregou, do terceiro set, entregou assim, não é que entregou, né? Tipo... larguei mão. Tipo... Não tem o que fazer, dar, né? Não tem o que fazer. É uma diferença técnica muito gigante. Muito o gigante, jogo mesmo. acho que durou Mas um pouco eu mais. queria aqui registrar o empenho dos componentes lá da cidade de Campos Novos em participar do campeonato estadual, né? Apesar de todas as dificuldades, os caras se empenham. O cara que trabalha lá, eles não são profissionais, né? Eles são amadores, né? Que jogam voleibol, a maioria deles. Então eles trabalham durante o dia e treinam ali às vezes à noite. Então, parabéns. Chegaram numa semifinal, botaram como objetivo que iam participar e estão participando e vão até o final participando. Eu acho que isso é legal. É um incentivo para toda a região lá de Campos Novos praticar o voleibol também. E agora com duas equipes, né, Charles, na Liga Nacional, na Série A da Liga Nacional de Santa Catarina, Blumenau e Joinville, acho que a gente pode começar a pensar num campeonato estadual mais forte também, né? Com mais investimento, um maior número de equipes. Esse ano a gente tinha 6 equipes participantes. Sim. Então acho que a gente pode pensar um pouquinho mais para frente, né? Pensar um pouco maior. Campos Novos fazendo esforço para jogar, Itapema fazendo esforço, Morro da Fumaça fazendo esforço. Então acho que a gente pode pensar um pouquinho adiante aí. Quem sabe em 2024 ter um estadual de vôlei mais forte, né, Charles? É isso aí. A gente vai falar também de futsal. O futsal jogou no final de semana, última rodada da Liga Nacional da fase classificatória. A gente não tem as imagens do jogo por conta da geração. O jogo foi transmitido com exclusividade por canal fechado, né? Não foi pelo pay-per-view da Liga Nacional, foi, né, TV, mas canal fechado pela Sport TV. A gente não tem os gols, mas o Joinville empatou. Faltando 3 segundos para o final do jogo, com gol do Gabriel Penésio lá em Sorocaba, né? Era contra o Magnus a partida contra o Sorocaba. Um jogo difícil. O Joinville teve muitas dificuldades no futsal, bateu cabeça, teve dificuldade para chegar. Na primeira etapa, só o William finalizou, né, o goleiro William. Só ele que chegava e finalizava, porque o Joinville não encontrava espaços. Mas conseguiu ainda, apesar de não jogar tão bem, não jogar como a torcida espera, se manteve vivo, né? Focado até o final do jogo, tanto que empata ali com 3 segundos. Né? E o que eu falo, né? Agora vai vir a fase final, né? E esses 3 segundos, eles podem fazer a diferença numa fase final. Sim. O próprio Magnus... Psicologicamente, não tem preço. Entendeu? Você fazer um gol no final ali, os 3 segundos, você está perdendo o jogo, apesar de já não, né, ia ficar na terceira colocação de qualquer maneira, foi importantíssimo. Psicologicamente falando, sim, porque, como você mesmo falou, o William que estava mais concluindo ao gol, porque talvez está faltando um pouquinho de confiança do time, né? Então esse empate, esses últimos 3 segundos pode fazer a diferença agora nessa fase do mata-mata que vai começar. Agora não dá para errar mais, né? Não tem mais espaço para ter medo, agora tem que esquecer tudo isso. Tem que ter coragem, tem que ter ousadia e ir para cima, para definir, para classificar, porque senão não vai para a próxima fase. A gente tem a palavra do Hernani, né? O Hernani conversou no final do jogo, e também o Gabriel Penésio. A gente já vai colocar as duas na sequência, começando pelo camisa 8, pelo Hernani, e depois a gente vai ouvir já na sequência o Gabriel Penésio, que fez o gol de empate faltando 3 segundos. Vamos ouvir os dois aí. É isso, Jack Crone é isso. Vamos em busca da vitória sempre. Hoje a gente não conseguiu com a vitória, mas saímos com o empate, fora de casa. A gente ainda tem coisas para melhorar, mas a gente vai seguir junto assim até o final. Essa equipe aqui está lutando junto até o final e a gente vai seguir assim, buscando sempre o melhor pro Jack Crone. Até o final, é isso aí. Foi um pouquinho do que vai vir pelo playoff. Talvez a gente poderia ter aproveitado melhor as oportunidades. A gente mostrou a nossa força, não desistiu em nenhum momento e no final do jogo buscar um empate. É isso aí, vamos para os playoffs forte. Você viu o discurso? Sim, força mental, né? É. Força mental. Então o discurso bate com aquilo que eu tinha comentado. Eu nem tinha visto essas entrevistas, é bem isso. Força que ele saiu já com outra moral, né? Já é outra pegada, porque tem uma situação no final do jogo que acontece ali, que é o Cassiano Klein, ele opta por entrar com o goleiro linha e coloca o Renatinho na quadra. O Renatinho faz o primeiro gol do Joinville faltando 1 minuto e 20, mais ou menos. E aí o Joinville
ganha força ali. Porque o goleiro linha no futsal, sabe, é um risco, né? Ou você chega no gol, 50-50. Você tem o risco de tomar o gol. Então você já está perdendo de 2-0. Última rodada. Você perder de 4-5 ali... Tanto faz. Mas podia dar uma queda de moral na equipe se sair goleado mais uma vez pelo Magnus depois de ter acontecido o que aconteceu na Copa do Brasil aqui dentro de Joinville, né? Que sofreu aquela goleada aqui em Joinville. Então, mais uma vez ser goleado. Então, o Cassiano vai para um risco quando ele opta por colocar o goleiro linha no final do jogo e assume essa responsabilidade e acho que tem um pouco também da confiança daquilo que está sendo treinado. É confiar que vai funcionar. Que a estratégia de utilizar o Renatinho e colocar o goleiro linha dentro da quadra vai funcionar. E aí consegue chegar o primeiro gol com o Renatinho, num passe do Rafinha, num cruzamento do Rafinha, e depois, faltando 3 segundos, o João Silveira encaixa uma bola cruzada e encontra o Penésio, e aí empata o jogo lá em Sorocaba. Eu acho que o resultado é mais positivo do que o time não conseguiu, tropeçou nos próprios erros, teve dificuldade. Não, acho que apesar da dificuldade, o Joinville consegue um ponto importante para chegar nesse playoff agora nas oitavas de final com uma moral já. E pega quem agora? Temos aí os confrontos? Temos os confrontos, vamos colocar legal aí dar uma analisada aí. A tabela aí das Você oitavas. arrisca dar um palpite aí das classificações, né? Vai ser difícil. A gente tem de um lado ali, né? A parte de cima é a chave do lado esquerdo, que tem o Moarama e Atlântico, o Santo André, Intel e Tubarão, Açoevo e Jaraguá e Pato e Cascavel. Esse é o lado esquerdo da tabela. Do outro lado, que aí é o lado do Joinville, né? Joaçaba e Magnus, Corinthians e Minas, Praia e Carlos Barbosa, Foz e Joinville. Bom, o Moarama e Atlântico, eu aposto no Atlântico, pela tradição e tal. É, né? a melhor equipe da primeira fase. Né? Atlântico, né? Ali acho que tá meio que fácil, mas futsal é jogado, né? Santo André, Intel e Tubarão ali tá mais para um jogo equilibrado também, né? Tubarão deu uma reagida, né, cara? Foi goleado na última rodada, mas eu acho que foi um jogo assim, já estava aqui meio definido a situação, então Tubarão acabou... Açoevo e Jaraguá é jogo de cachorro grande, né? É jogo interessante, porque são 2 campeões e... Quer dizer, a Açoevo foi vice, né? Foi vice de Joinville. Já chegou a final. Pato e Cascavel aí... Não precisa nem dizer o que vai sair aí. Sai faísca, né? Aí sai faísca. Joaçaba e Magnus, né? Corinthians e Minas... Vamos apostar no Corinthians? É difícil cravar. Eu não tenho um favorito nesse jogo aí. Não? Depois eu vou até comentar, mas apesar da camisa do Corinthians ser muito forte e recentemente ter sido campeão, ano passado o Minas... Minas foi melhor na fase, né? E o Minas eliminou o Magnus nas oitavas, né? Também. Ano passado. Corinthians que não se cuide. Praia e a CBF aí já... CBF pra mim... favoritaça. Praia campeão da Taça Brasil esse ano, hein? Não sei. Ganhou do Joinville aqui também. Hein? Não, eu aposto a CBF. E o Foz Cataratas é um time encardido, né, cara? Chato, mas em 2017 vai lembrar, né? Boa. Qual foi o primeiro jogo daquela fase? E foi encardido lá? Aquilo, Luiz? Jogou lá, perdeu lá, veio pra cá, virou o jogo aqui no tempo normal, tava perdendo na prorrogação em 2017 e foi buscar o resultado contra a Foz aqui em Joinville. Vou botar na tela que eu vou colocar os meus palpites aí. O Charles deu os palpites, vamos lá. Deixa essa tabela aí. Tem que anotar isso, vai ficar gravado. Ver quem acerta. Primeiro jogo eu vou de Atlântico. Atlântico que se passar vai enfrentar o vencedor de Santo André e Tubarão, que eu vou de Tubarão. Aí o trabalho do Bruno lá em Tubarão tá muito bom. Vou arriscar aqui, tá? Vou arriscar Jaraguá e Cascavel, que vão ser 2 quartas de final bem pesadas aí. Atlântico e Tubarão, Jaraguá e Cascavel, na minha opinião. Certo. Do outro lado, vou de Magnus contra Minas, não vou de Corinthians. Vou cravar o Minas nesse jogo aqui. E não vou de Carlos Barbosa, eu vou de Praia Clube. Praia Clube foi o melhor resultado da última rodada, ganhou de 13-1 do Brasília nessa última rodada. Mas o Brasília tá morto, né? Mas 7 gols só do Barbosinha. Barbosinha assumiu a artilharia da Liga Nacional numa partida só. Tá bom. E vai de Praia Clube e Joinville nas quartas de final. Sempre lembrando, né, aí que o Joinville decide até as quartas de final, se não enfrentar a equipe do Magnus na semifinal, se o Magnus cair antes, né, decide até as quartas em casa. Se pegar o Magnus na semifinal, segundo jogo lá em Sorocaba. Só Joaçaba desde criança, então. Então, ou pode ser até o Minas. O Minas seria também. legal pegar em umas quartas de final e o Minas eliminar de novo, quem sabe. Por que não?
Mas aí definidos então os confrontos da Liga Nacional das oitavas de final da Liga 2023. Esses jogos, Charles, a gente não colocou a data porque não estão definidos ainda pela Liga as datas que acontecem esses jogos. Tem amistosos da Seleção Brasileira contra a Dinamarca, agora nas próximas semanas. O goleiro William também foi convocado, vai jogar a seleção lá na Dinamarca em 2 amistosos contra a seleção dinamarquesa. E na volta a Liga faz os primeiros jogos das oitavas. Entre o dia 13 e 16 de outubro é que devem acontecer esses primeiros jogos. Então vai ter uma maratona de estadual agora nesse período aí. Provavelmente a gente tem jogo já marcado na próxima semana do Joinville, mas deve ter aí alguns jogos que talvez a Federação Catarinense deva adiantar nesse período. Né? Show de bola. Temos futsal, mas temos também futebol feminino, Charles. E o futebol feminino, semifinal, Fluminense do Itaú contra o Criciúma. E o Fluminense deu um passo importante demais para chegar na final. A gente tem os melhores momentos para colocar para você aí. O jogo foi no América, né? Segundo jogo que o Fluminense manda lá no América. É legal jogar no América, viu? Dá mais estrutura, né? Também. Coloca ali, tem arquibancada, tem um espaço para o torcedor, tem a estrutura de lanchonete. Para quem está transmitindo também é legal que tem a cabine de transmissão. Sim. Ali. A gente tá vendo aí. Foi um jogo até muito disputado mais no primeiro tempo do que no segundo tempo. O segundo tempo foi um jogo mais parado. Eu, inclusive, estava narrando, trabalhando nesse jogo aí ontem. E o Fluminense abriu o placar no primeiro tempo. Teve algumas oportunidades para chegar ali. Abre o placar no primeiro tempo e vai fazer os 2 gols. Ganhou de 3-0, mas vai fazer os 2 gols no final do segundo tempo, aos 43 e depois quase já nos acréscimos, 46 minutos. Aí vai sair o primeiro gol. Chute da Elisiane e no rebote a Maria Fernanda vai colocar para dentro. Torcida, tá? Pois é. Pouca torcida, mas tinha torcida ali, o pessoal acompanhando, familiares principalmente. Mas até fica o convite já, né? Se o Fluminense avançar para a final, o primeiro jogo, se pegar o Avaí Kinderman, vai aqui, acontecer, né? Aqui. Então fica o convite para o torcedor joinvilense para acompanhar os jogos que têm acontecido aos finais de semana. Você vê como é importante um trabalho feito de base, né? E esse time é só base. Tá? É base. Aí, ó. Jogam junto há um bom tempo. Eu acompanho essas meninas aí por causa dos joguinhos, né? Joguinhos abertos. E eu me lembro que teve um ano que elas perderam para Criciúma, né? Se não me engano, foi até em Criciúma, né? Foi joguinhos de 2021. E depois, no ano seguinte, ganharam. Então, é um time que vem se mantendo, um trabalho que vem sendo muito bem feito. E tá aí o time que pode surpreender, né? Pode surpreender. Até conversei com o técnico Ivens ontem. Depois do jogo, o Ivens Fernando, que é o técnico do Fluminense, que é técnico, inclusive, do time aqui de Joinville, ele comentava, né, que para o Criciúma é uma surpresa esse resultado de 3-0 tão elástico. A expectativa é que o jogo fosse equilibrado. Joinville pode perder lá de 2? O regulamento não prevê Como assim? Diferença de gol. Ele é vitória contra vitória. Se o Criciúma ganhar lá por 1-0, pelo que o Ivens passou pra gente, né? Se o Criciúma ganhar por 1-0 lá, vai pros pênaltis. Então não tem essa vantagem numérica de ter feito 3 gols aqui, vai levar essa vantagem pra lá. É vitória e vitória. Não é meio injusto? Acaba sendo um pouco injusto, né? E no segundo tempo a gente tá vendo algumas defesas aí da goleira do Criciúma, da Marcele. Ela, pelo menos em umas 2 oportunidades, ela acabou salvando o Criciúma, que poderia ter sido um placar até mais elástico, né? Poderia ter sido um placar mais elástico a favor do Fluminense. Mas foi um bom jogo. A tarde de ontem tava Tá boa, né? um calor aqui em Joinville. Ih, goleirão, quase que dá um... A gente vai ver aí, ó, as chegadas... Fluminense usando bastante o lado direito e a chegada do terceiro gol, do segundo gol e do terceiro gol, as duas também acontecendo pelo lado direito do gramado, numa infelicidade da lateral direita do Criciúma, que vai tentar cortar e coloca para dentro do gol no segundo gol. Depois a Joana faz uma bela jogada. E o Avaí? O Avaí deve ter ganho também, não? O Avaí joga nessa segunda-feira contra o Marcílio. Aí o segundo gol do Fluminense, no gol contra da Emily. Ih, Emily. Foi tentar dominar ali, acabou colocando contra o Patrimônio.
Nada agradável quando isso acontece, hein, Emily? Mãe na loida. E depois a camisa 8 aí, a Joana vai fazer o terceiro gol já na sequência aí. Já no finalzinho aí, já tinha mais de 43 minutos, 44 praticamente. E aí o Fluminense comemorando aí a Joana, uma jogada individual. Foi Boa jogadora essa Joana, né? Joga bem, jovem jogador e muito boa. Arriscou um chute ali com a marcação em cima dela. Boa. E acertou o cantinho. Já nos acréscimos aí. É isso aí então. Fluminense vencendo 3-0 contra o Criciúma. Isso aí, boa sorte, Fluminense. O jogo é domingo? O Fluminense joga no próximo sábado. Jogo de volta no próximo sábado. Lá em Criciúma, em local ainda a ser definido pela Federação Catarinense de Futebol, mas o horário já confirmado para as 15 horas. Show de bola. Boa sorte pro Fluminense do nosso amigo Nelise. O Fluminense. A Nelise estava lá. A Nelise estava lá ontem acompanhando. Teve jogo do Fluminense do Itaú pela Série C pela parte da manhã. Foi goleado pelo Imbituba. Fluminense que depois de 3 jogos, 3 derrotas, 9 gols sofridos. Não vai subir, né? Dificilmente sobe aí, é o lanterna da Série C, mas cai da Série ontem. C não, né? Não tem mais série no Catarinense, não tem Série D. Série C é o limite ali. Tá. E aí já estava para a parte da tarde lá o Anelise também pro futebol feminino Fluminense, então dando um passo importante aí para a final do Catarinense. Temos Copa do Brasil. E aí, Copa do Brasil, temos título, Charles. Definido o campeão da Copa do Brasil, São Paulo. Depois de 15 anos, o São Paulo conquista um título de grande importância no futebol brasileiro. Não tem aqueles velhos ditados assim, eu aprendi isso pelo menos com meus avós. Aqui se planta, aqui se colhe. A gente vai falar sobre isso, porque vai falar sobre... Se eu tô bem ligado no que tá falando aí, tá falando de Dorival Júnior, né? Também, né? Também. Também, mas a gente vai falar ainda, a gente vai escutar a entrevista do Dorival e falando sobre a saída dele do Flamengo, a gente vai colocar aí para ouvir um pouquinho também. Mas falando sobre Copa do Brasil, uma das coisas que a gente debateu na semana passada é da possibilidade do recorde de arrecadação, que não concretizou, né? Deu 24 milhões, deu 24 milhões, deu menos do que o que o Flamengo arrecadou na primeira partida. Deu mais gente. Deu mais público, mas... o valor médio do ticket ali foi menor, né, nessa segunda final. 24 milhões, o Flamengo com 26 milhões, então fica aí com o recorde de arrecadação no futebol brasileiro. Agora, falando de campo, o Flamengo até ameaçou. Gerson perdeu um gol no começo do jogo. Mas antes de falar do jogo, que festa bonita, né? Também. Festa bonita. Eu gostei principalmente quando os times entraram em campo, aquele... Tá faltando um pouco isso, né? O que a torcida do São Paulo fez, foi bem bacana, bonito isso, bonito. Realmente foi um domingo especial para a torcida do São Paulo, 15 anos, né? Foi bem legal. Agora vamos pro jogo, né? Vamos falar de jogo. O Flamengo ameaçou no começo do jogo ali com o Gerson, perdeu uma chance. Depois o jogo acabou ficando um pouco mais truncado, tinha chance de parte a parte, aí abre o placar com o Bruno Henrique. Que é o que mais queria ganhar esse título. Acho que era o único jogador que estava assim do Flamengo com aquela motivação mesmo. O Gerson jogou bem também, o Arrascaeta voltando de lesão não estava no nível que poderia atuar. Mas acho que, Charles, você falou tudo agora. Quem queria ganhar esse título no Flamengo era o Bruno Henrique. O resto do elenco a gente não via nenhuma motivação. O Gabigol estava muito na cara que tava nem aí, né? Impressionante. Ou era impressão minha? Barrado, né? Impressão minha. Começou o jogo no banco de reservas, quando entrou não... E eu falei aqui semana passada, se o elenco não quisesse ganhar, não ia ganhar. O São Paulo estava com mais fome, tanto fora de campo como dentro de campo. O trabalho que fizeram fora, extra-campo, de diretoria, comissão técnica, torcida. Estava muito evidente que o São Paulo ia ganhar esse título. Estava muito evidente. E não por foi tudo isso, né? Não foi um futebol praticado pelas duas equipes? Não. Assim, que final técnica. O jogo absurda. foi meia boca, dá pra dizer assim. Qualidade, esperava mais. A festa fora do campo foi muito mais legal do que o próprio futebol que se mostrou. Também muito calor, né? Tava muito quente. No Brasil todo, né? Esse final de semana muito quente. Mas, pra gente falar de motivação, como a gente falou na semana passada, acho que o elenco do São Paulo queria esse título. O Dorival acho que também queria muito mais esse título do que qualquer outro ali. Mais do que ninguém. Agora pensa pra mim, né? Os dirigentes inteligentes do Flamengo, né? Deve estar com a cabeça...
torcida pega no pé com razão, né? Agora só contra a violência. Mas, pô, você pega um treinador que ganhou a Copa do Brasil ano passado, a Libertadores, manda o cara embora. Aí o cara vem alguns meses depois e ganha uma Copa do Brasil em cima, né? Isso é uma lição, meu amigo, de vida. Bem feito para o Flamengo, mas bem feito mesmo para esses dirigentes idiotas e incompetentes que estão aí no time do Flamengo. Mas bem feito mesmo. Agora eles vão mandar embora o tal do argentino, né? Vão mandar embora. Aí parece que vão trazer o Tite aí, tem já um comentário tá ganhando, aí que vai ser o Tite. Tá ganhando força. Mas agora come a grama que plantou, diretoria do Flamengo. Parabéns ao São Paulo, merecidíssimo, né? Eu acho que é legal ver um time que não ganha faz tempo um título, a festa da torcida, e o Flamengo, a diretoria, jogadores e os próprios torcedores, né? Precisam entender um pouquinho que o futebol ele é assim, meu amigo. Brincou, bobeou, aí é o que acontece. E sem cornetada ao Flamengo, né? Mas esse ano o Flamengo tá 100%. 100% vice. E olha o investimento que tem. Não ganhou nada. Não ganhou Carioca, não ganhou Supercopa, não ganhou Recopa do Brasil, não ganhou Libertadores, não chegou em nada. Os que chegou na final foi vice. Então, é para abrir o olho mesmo a diretoria do Flamengo. O Dorival falou depois do jogo, primeiro sobre o título, né? E depois ele fala também sobre a saída dele do Flamengo, como que se deu a saída dele. E antes da gente colocar as entrevistas dele no ar, uma das coisas que me chamou a atenção, o Dorival cumprimentou jogador por jogador do Flamengo na entrega da medalha. E quem não estava dentro do campo enquanto o Flamengo recebia a medalha, sabe quem que não estava lá? Sampaoli. Sampaoli já tinha ido para o vestiário e não voltou. E aí mostra um pouco de como é desequilibrado, né? O treinador do Flamengo. Na primeira partida a gente já tinha mostrado ali, falado sobre ele ter saído. Suspeita falar, eu não gosto de ser treinador. Ter chutado. Acho ele um babaca. Ele chutou grade, ele fez coisa na saída lá, abandonou no primeiro tempo, saiu antes, e no segundo jogo se repete a cena, ele não fica nem para receber a medalha. Dizem que ele comentou, mas eu não vi essa informação em lugar nenhum, só ouvi algum comentário de que ele teria tentado voltar e o portão estava fechado para voltar para o gramado e não conseguiu. Mas o fato é que ele não estava no gramado na hora de entregar as medalhas e, por outro lado, Dorival cumprimentou um por um dos jogadores do Flamengo. Aliás, para quem não lembra, não sei se vai mostrar depois. Ia mostrar depois? Deixa para depois. A gente tem a entrevista do Dorival aí para colocar. Botar as duas na sequência. Olha, eu acho que talvez tenha sido sim o campeonato mais difícil. Eu me lembrei de 2015 com o Santos, quando nós também passamos por uma semifinal com Corinthians e, acredito eu, na fase anterior com o São Paulo. Era quase que um mini campeonato paulista. Depois também de ter saído em desvantagem com o Sport, foi o momento que eu assumo o Santos e nós tínhamos que reverter esse quadro dentro da Vila Belmiro. Então, assim, para mim foi um campeonato muito importante pela qualificação de todos os adversários que nós tiramos. Nós não podemos esquecer que, além de batermos duas equipes que são quase que confrontos locais, nós também vencemos o campeão da América e o campeão da Copa do Brasil anterior. Hoje eu joguei contra meus ex-comandados, pessoas que eu tenho um carinho e um respeito muito grande. Eu só fico assim um pouco chateado porque quando nós ganhamos aquelas competições, diziam que era um arroz e feijão, e que um arroz e feijão e que qualquer um faria igual pela capacidade do elenco do Flamengo. Um mês depois, por incrível que pareça, quando aquela mesma equipe não alcançava os resultados da disputa do Mundial, era uma equipe que precisava de reforços. Tinha acabado de ser campeão do Brasil, da Copa do Brasil e da Libertadores. Eu estranhei muito aquelas atitudes, aquelas colocações, as afirmações de muitos que no ano anterior diziam ser o melhor elenco da América. Aliás, desculpa, o ano anterior não. 30 dias atrás diziam ser o melhor elenco da América e que ganharia de qualquer jeito aquela competição.
Então foi muito estranho tudo que aconteceu. E tentando uma desqualificação de todo o trabalho que foi desenvolvido. Charles. Chupa que o limão é azedo, né? Esse é o termo aí pro dirigente do Flamengo, né? Isso que é isso é pior do que levar um soco, cara. Ele foi duro. Não. Ele foi muito Mas duro. ele foi extremamente educado. Ele ainda foi educado. Aliás, eu adoro arroz e feijão, viu? Eu sou do básico. Arroz e feijão todo dia, né? Acho que a maioria dos brasileiros amam arroz com feijão. E aí querer desqualificar um cara que ganhou a Copa Libertadores e a Copa do Brasil, isso é coisa de dirigente que não tem o que fazer, né? Agora, pega esse limãozinho azedo aí, ó, e saboreia, faz cara feia, neném. E ele comentando sobre a dificuldade que foi chegar ao título dessa Copa do Brasil, porque o elenco do São Paulo, a gente precisa resgatar, Só né? pelo Corinthians e Palmeiras, né? Corinthians, Palmeiras e Flamengo nessa reta final. E não era um elenco assim, tem grandes estrelas. Foi receber James Rodrigues e Lucas agora na reta final de reforço, depois da janela de transferência. E não foram jogadores que passaram aí, ficaram jogando aí o ano inteiro junto com o São Paulo. Então teve muita dificuldade sim o time do São Paulo e fez no arroz com feijão, que o Dorival no arroz com feijão foi campeão. Saiu dessa fila de 15 anos aí de um título de expressão e vai agora classificar. O time do São Paulo já está na Libertadores 2024 e o Flamengo, por outro lado, terminou a última rodada em 7º no Campeonato Brasileiro, correndo o risco de ter que disputar pré-Libertadores para poder pensar em Libertadores em 2024. Então a gente vê a diferença do amadorismo do lado do Flamengo, porque é uma diretoria que cada dia que passa prova que é amadora naquilo que faz na gestão do futebol, troca técnico sem projeto, traz o jogador sem pensar no que está trazendo, e o São Paulo que no arrozinho com feijão do Dorival vai chegando longe e vai beliscando ali, vai levando o time para mais uma competição internacional. Eu confesso para você que eu fiquei muito feliz com o título do São Paulo por causa do Dorival. Porque o Dorival vestiu já a camisa do Jack. Né? Ele já foi campeão pelo Joinville Esporte Clube. A gente tem essa imagem. Bota aí, acho que tem na tela aí a foto do... Tem a foto aí. Olha aí, ó. Olha lá, da esquerda para a direita em pé, ele é o quarto ali, já tá inclusive marcado lá. Dorival Júnior. Na época era Júnior, né? Era só Júnior, né? Júnior. Almir, Adilson, olha o time Leandro. aí. Pensa no timaço, né, cara? Dorival, Rocha e Rodolfo, e agachado ali tem Geraldo Pereira, Nardella, Cláudio José Moreno e Paulo Egídio. Esse time aí foi campeão catarinense em 87, se eu não me engano, né? Isso, tá lá em cima. O Nardella, inclusive, foi... tá ali. O Nardella, inclusive, jogou muito naquela final lá em Criciúma, que é histórica, com a faixa na cabeça e tal. Então, era um time que, com certeza, os antigos, os raízes... vão olhar essa foto e vão dizer, meu Deus, que saudade. Agora a pergunta, Charles, nessa época o Dorival fazia só o arroz com feijão? Só arroz com feijão, e jogava muito. Porque ali do lado tinha o Nardella, não precisava muito, né? Não precisava muito, tinha Nardella, Paulo Egídio, aí, grandes jogadores que passaram pela equipe do Joinville, só para lembrar, né? O Dorival é campeão já há muito tempo e foi campeão aqui também, né? A gente traz essa imagem, a imagem da revista Placar de 1987. Título do catarinense aí, do Joinville. Coincidência, né? É. Foi o ano que o Flamengo, inclusive, foi campeão da Copa União também. É aquele polêmico título que a gente não vai entrar no mérito aí, porque é título que até hoje não é reconhecido, o título do Flamengo, o título do esporte, né? É verdade. De 1987. E falando em Flamengo e São Paulo, final, e sai Sampaoli, vem Tite, tem alguém que está querendo contribuir com o Flamengo. Também acho. Tá brigando lá nas Arábias, lá com o seu treinador, e diz que já pediu a cabeça do homem já. E eu vou te falar uma coisa, eu não traria de volta. É notícia de hoje de manhã, a gente vai botar a imagem aí na tela, olha aí o que está acontecendo. Ó. Após a brigar com o Jorge Jesus, Neymar pediu a demissão imediata do treinador para a diretoria do Al Hilal. Vai para a rua, será que o Flamengo vai atrás do Jorge Jesus de novo? Eu não traria. Eu acho que ele, inclusive, quando saiu na época, ele ganhou o título lá, fez muita coisa, mas eu não traria de volta. Bom, não... Tem tudo para não dar certo.
Tem Corre o risco. tudo para não dar certo. Corre o risco. Entendeu? Mas Corre o risco de não dar certo, mas pode correr o risco de dar certo, né? A diferença é que 4 anos depois o elenco tá mais velho, não é o mesmo elenco. não. O Flamengo nunca mais vai fazer um elenco igual aquele. As peças, né? Não. Não são com as mesmas características. Se ele chegasse aqui, ele ia pedir contratação e agora não vai ter. Ele vai ter que, se ele chegasse agora, ele ia ter que pensar num time para 2024, porque para 2023 não adianta. Não chega mais. Mas é aquela que o pessoal fala muito que o Neymar é flamenguista, né? Então acho que ele está tentando contribuir aí com a diretoria do Flamengo para contratar o treinador. O Neymar até dancinha árabe tá fazendo, né? Você viu? Ah, é? Você não viu? Eu não vi essa. Eu pensei até que você ia trazer hoje aí pra colocar ele dançando com as roupas típicas lá da... O que me deixou intrigado com essa notícia... Mas e aí os caras corneteando ele, não sei o quê. Tu acha que o Neymar tá preocupado? Ah, eu só fiquei intrigado com essa notícia dele com o Jorge Jesus. É que se ele tá com essa moral toda pra pedir a cabeça de treinador já. Acabou de chegar lá... Ah, é a estrela do time, mas não joga, não é titular absoluto. Mas no jogo que entrou... Mas tá com dificuldade lá pra fazer gol, tá sendo caçado lá, de vez em quando toma umas pancadas, não gosta. Os caras lá batem. Então, Achou que ia pegar a tetinha? Acho que ele pensou que ia ser mais fácil. Não sei se ele tá com essa moral toda não pra já chegar pedindo cabeça de treinador. Vamos aguardar os próximos capítulos. Se eu tivesse que apostar aí em técnico no Flamengo, apostaria em quem? Vai no Tite mesmo ou vai pensar que o Flamengo vai atrás de um outro estrangeiro? Cara, eu iria no Tite. Porque o Corinthians também tá de olho, né? Também. É uma briga boa, né? Flamengo e Corinthians gostam de brigar por técnica, porque vive mandando embora, né? Nunca vi. Lembrando que no ano passado já teve essa briga, né? É. Saiu o Vitor Pereira do Corinthians, o Flamengo foi buscar. A história da sogra toda. Sim. Lá. Mas é isso. Vamos esperar. Vamos esperar para ver o que vai acontecer aí no futebol nacional. Agora, com o fim da Copa do Brasil, retorna então o Campeonato Brasileiro. Aí vai seguir a toda aí. Por enquanto, o Botafogo líder no Campeonato Brasileiro, mas as últimas 2 rodadas também com dificuldades, perdendo seus jogos, e o Palmeiras encostando. E a briga no final, aí nessa reta final também vai ficar boa. Assunto pra gente trazer nas próximas semanas. A gente vai falar, último assunto desse programa de hoje, da Arena Pan, Copa Santa Catarina. Opa! Vamos mostrar pra vocês agora sim os gols de Joinville e Internacional de Lages, a virada. Que virada, aí. Hein? Que virada. Vamos lá. Foi emprestado, disputou a Série B, disputou a Copa do Nordeste pelo CSA e agora reforça aí o Joinville. Tem pênalti marcado. E esse pênalti, hein? Joinville. A chance o Leão Baio está nos pés do aí, Igor Bahia. Ele contra Pedro Henrique. Tá autorizado. Foi pênalti ali, tá, Charles? Uma outra imagem que mostra... O Vitão teve uma dificuldade ali para chegar na bola. A bola no kick, ele acabou colocando o braço mesmo e... Acontece, né? Jogador jovem, né? Mais acidente de trabalho do que... Imagens aí da MBTV, do canal oficial da Copa Santa Catarina. Com narração de J. Amaral. E essa saída de bola ali? O passe errado do Evanderson também. E a bola toca no Vitão, desvia e mata o Pedro Henrique, goleiro que estava estreando. Goleiro da base do Joinville também, né? Sim, eu lembro dele. Do Caio. Tá acho que desde o Sub-15. Desde a minha época lá. É um bom goleiro, hein? Dificuldades aí do Joinville no começo do jogo. Não tinha muita dificuldade no meio de campo, perdendo o meio de campo. Esse jogador aí, o Cleiton, que marcou os 2 gols, tava fazendo muita diferença, aparecendo bem ali no jogo. Esse gol aí foi fatalidade, né? Isso é típico gol. Que vai fazer 10 vezes a jogada, ele não vai fazer o gol. Aí a gente voltou pro lance do começo do jogo, mas vamos tentar recuperar ali o 3º gol. Voltou aí pro lance do pênalti. Olha lá, pra quem não viu, vamos ver de novo, né? Reiniciou aí a nossa... Reiniciou o nosso melhores momentos. Ficou uma dúvida nesse lance, até legal a gente voltar, porque se ele já tinha invadido a área antes da cobrança ali. Não reparei. Seria irregular. Na hora eu também não consegui ver, e depois
No replay ainda fiquei com essa dúvida, mas abrindo o placar aí com 5 minutos, primeiro tempo, um pênalti, né? A gente vai ver aí já o segundo gol Pois de é, novo. agora com 26:40 saiu o segundo gol. E aí eu lembro que eu tava lá em Campos Novos, né? E aí de vez em quando eu dava uma olhada no jogo. A cornetagem já tava rolando solta, né? Falei, meu Deus do céu, vamos ter calma. E tinha muito jogo pela frente ainda, né? E olhando agora os gols, eu não tinha visto o primeiro e o segundo gol. A gente observa que foram 2 gols que foram ali, uma saída de bola errada, que se o cara não bate ali nas costas do zagueiro, dificilmente teria saído, né? Bom, vamos lá, agora é o primeiro gol, né? É, o chute do Cachoeira de muito longe, o goleiro rebatendo aí o Andrei e o Porto fazendo o primeiro gol. Legal, né? Primeiro gol dele com a camisa profissional do Joinville. Foi artilheiro do Sub-20 esse ano, o Antônio Porto. Olha lá, falou, aí Jota, mostrou pra ti, eu vi. Minha leitura labial foi essa, aí Jota, pra você. É? Já 43, né? 43 minutos aí do primeiro tempo. Ó, o Cachoeira tem jogador que ia desistir, né? Tem jogador que já ia se jogar, fazer 30 mil cambalhota, e enfim, a persistência, né? Aí já no segundo tempo também, aos 6 minutos, né? Comecinho do segundo tempo, o Inter acaba fazendo o terceiro golaço, gol. hein? Artilheiro do campeonato, Igor Bahia. Foi muito bem na Série B do Catarinense. Esse jogador tem 30 anos, o Igor Bahia. É um jogador de muita mobilidade, apesar de ser alto. Ele aparece bem no meio de campo, aparece bem dentro da área, brigador. É um bom centroavante, para ficar de olho aí o Igor Bahia. Pois é, aí ó, visão, né? Enxergou ali, o Pedro estava adiantado, um pouco, deu o ângulo para ele. E aí o segundo gol, aos 15 minutos. Cabeçada do João Gabriel. Ih, goleiro. E ali o Evanderson inteligente, tá? Porque o Evanderson estava impedido. Ele sai da bola para deixar pro Varley, que estava atrás, pro Varley fazer o gol. Cabeçada do João Gabriel aí, do centroavante, que tinha entrado no segundo tempo. 1,93, Charles. João Gabriel. Centroavante do Joinville. Alto, né? Aí o Evanderson deixa ali a bola pro Varley, o Varley... Sim. E depois parece repetição, ó. Pois é replay? Não é. Já estamos com 30 minutos. De novo a cabeçada do Joinville, a bola sobra pro Varley de novo. Ela bate primeiro na mão ali do jogador, do camisa 4, Almir Luan, se eu não me engano, o zagueiro do Internacional. E aí sobra pro Varley, aí o árbitro não vai dar pênalti, né? Não. É gol, já foi gol, né? De novo o Varley, pra mim, o jogador do segundo tempo do Joinville, com 2 gols, e ele vai fazer o lançamento pro gol da virada. Esse lançamento do Varley aí pro Juninho, que também fez o primeiro gol dele com a camisa do Joinville como profissional, né? Legal, né? 2 meninos da base, e aí eu acho que tem um pouco do dedo do Fabinho. Fabinho que gosta disso, né? O Fabinho sabe fazer a molecada jogar. E essa diferença que a gente percebe, que quando tá na mão do Fabinho um trabalho com a molecada, ele dá resultado. Ele consegue colher frutos. A gente já começa a perceber isso. E eu acho que o objetivo tá aí. A gente vem falando, batendo nessa tecla, que o Joinville está fazendo um trabalho para buscar um elenco para 2024. E já começa a surgir umas peças aí, né? Então acho que é interessante. O meio de campo, o Cachoeira. O Evanderson acho que é uma peça que... O Evanderson é um cara que... Varley acho que aparece ali. Tá jogando bem. Aí agora trouxe um novo lateral direito, Caio Felipe, sim, que já começou como titular. Deve ter o Lucas Douglas pro Catarinense, que também começou como titular. Se você conseguir sair de uma Copa dessa com 6, 7 atletas, né? E trazer mais alguns depois para compor, enfim, para compor não, para serem titulares também. E aí vai arrumando ali, encaixando as peças, é importante. Você ter pelo menos 6, 7 peças fora a base. A base, ela já está, né? Você não vai tirar. Ela vai continuar ali. Mas, de repente, 6, 7 peças, acho que esse é o trabalho. A gente vai ver a sequência ainda. Tem o Porto ainda para alguns jogos. Foi o primeiro jogo dele como titular. Depois, no segundo tempo, ele muda de função. Ele deixa de ser um atacante de referência lá para ser um segundo centroavante com mais mobilidade.
do lado do João Gabriel. Acho que o João Gabriel ele é um atacante que é brigador, é um centroavante brigador, ainda não conseguiu, mas sai um pouco da área, faz aquele trabalho de pivô, ajuda bastante o Joinville. Sim. Né? O Lucas de Sá voltou bem, tá jogando numa função também, Charles, que não é aquela função que a gente estava acostumado a ver o Lucas de Sá. Ele jogou como segundo volante. E não é o forte dele, né? Mas para tentar melhorar a saída de bola do Joinville no passe, eu acho que isso também está funcionando. Tem mais qualidade, né? Só o que talvez o Joinville precise aprimorar para a sequência, e aí o Fabinho até na coletiva no pós-jogo sabe disso, ele reconheceu isso, é ter um pouco mais de controle do meio de campo. Acho que o Lucas de Sá está se adaptando ainda a essa função. O Varley é um jogador que é um pouco mais agudo, então ele não é um jogador que marca tanto. As laterais melhoraram muito. Se a gente compara esse jogo do Joinville contra o Inter com a estreia do Joinville contra o Figueirense, uma time, evolução nítida. Sim. De briga, de disputa. Não é aquilo que o torcedor gostaria ainda. Mas como você acabou de dizer, é um time que está evoluindo e que está se preparando para um campeonato catarinense de 2024. Sim, 2024. Ô, Jota, nós temos inclusive a classificação aí também, Tem né? a classificação atualizada ali. Depois a gente quer saber qual é o próximo jogo. Também estamos ali. Então vamos lá. Vamos botar na tela aí a classificação, a tabela atualizada, só faltando aí fechar a rodada hoje, Marcílio Dias e Avaí. Mas tem ali Figueirense em primeiro, com 10 pontos, Ercílio em segundo com 8, Concórdia com 6, Marcílio Dias com 6 e o Joinville já aparecendo ali com 6 pontos na quinta colocação. Pode ficar na quinta colocação, terminando a rodada, se o Marcílio Dias ganhar. O jogo é em Itajaí? O jogo é em Florianópolis. Então, mas o Avaí tá meio... O jogo que acontece em Itajaí hoje é o jogo do feminino. Exato. Então acho que pode ser que o Joinville tenha a chance de terminar aí na... Depende do resultado, talvez um empate ali. Um empate ajuda, né? Ajuda o Joinville. O Chapecoense que empatou com o Nação ontem, também a gente fala um pouquinho daqui a pouco aí do Nação. O Chapecoense em casa empatou com o Nação, ficou com 4 pontos. O Internacional com a derrota fica com 4, o Avaí com 4, Nação 3 pontos e o Barra 1 ponto. Nação tá bem equilibrado ali do terceiro para baixo, né? Isso, Todo mundo tem chance, na verdade, até o Nação aí tem chance. Tem. Uma vitória já recoloca o Nação na briga aí. Mas Nação e Barra ainda não venceram. Nação que agora tem um novo... René Marques. René Marques, que é o novo gerente do Bahia, foi gerente de futebol do Juventus, de Jaraguá. No ano que o Juventus de Jaraguá conseguiu a vaga para a Série D e o acesso também à Série A. Ele ficou durante aqueles 2 anos ali no Juventus de Jaraguá. Então, René Marques chegando lá no Nação. Nação que empatou com um gol do Pedro Isidoro, saiu na frente no placar no segundo tempo. Acertei Pedro Isidoro, 1 fez o primeiro e depois a Chapecoense fez o segundo já logo na sequência. Mas teve bola na trave no primeiro tempo do Chan, teve chance o Nação de ganhar. Como teve contra o Avaí, teve chance de ganhar contra a Chapecoense lá na Arena Condá. Claro que não é a Chapecoense o time principal, mas teve oportunidade. A gente tem os próximos jogos aí para colocar na tela para vocês também. Joinville joga contra o Concórdia no sábado, às 15 horas, no Domingos Machado de Lima, em Concórdia. Ali em Concórdia. E o Figueirense também dia 30, ali tá 23, mas é dia 30, sábado, às 15h30 aí, no Orlando Scarpelli, lá em Florianópolis. Quem sabe para recuperar aquele vexame que foi no último jogo com o Concórdia. No Catarinense? O Catarinense, que o Jack não chutou uma bola ao gol. Né? Era importante. Foi uma vergonha para aqueles jogadores que estavam lá na época. Né? Vai ser um jogo difícil. Os caras não chutaram uma bola ao gol. Vai ser um jogo difícil. Eu me lembro que até o presidente D'Artagnan ficou pé da vida. Mas com razão, né, D'Artagnan? Pô, tá louco. Os cara... Por isso que eu digo, essa função de dirigente é uma M, né? Porque deram estrutura, foram antes, deram todo o staff, tudo preparado para o Jack fazer lá um grande jogo e conseguir o objetivo. Chega lá, não dá um chute ao gol. Tem palpite para esse jogo, Charles? Qual deles? Concórdia e Joinville? Joinville vai ganhar lá de 2-1. 2-1? Eu ia botar 1-0, mas... 2-1. 2-1. Eu vou do Joinville 1-0. E acho que em Florianópolis o Figueirense vai se incomodar com o Nação. Mais um empate talvez? Acho que pode ser um 0-0, um 1-1 lá em Florianópolis. Certo que o Figueirense goleou o Barra no final de semana, aí na última rodada, mas são times diferentes. O time do Nação é um time que se preocupa um pouco mais com o sistema defensivo do que o time do Barra.
Então o Figueirense vai ter um pouquinho mais de trabalho para chegar como chegou contra o Barra aí ganhando de 5-0, não vai ganhar não. Acho que vai... É um jogo difícil. O Figueirense agora já está focado principalmente na Copa Santa Catarina, então... vai ser difícil, mas o Nação tem chance. É um time que incomoda. Vamos estar na torcida aí. É chato. E eu vou colocar o Figueirense o Joinville na semifinal, tá? O Joinville classifica para a semifinal da Copa Santa Catarina. Se o Joinville conseguir ganhar lá do Concórdia, porque o Concórdia é um concorrente direto. Vamos lá. Então, ganhando o Concórdia, eu também acho que o Joinville já começa a buscar essa classificação para a semifinal. Bem ali próximo, acho que o resultado entre Avaí e Marcílio vai falar um pouco o que pode chegar, mas mesmo assim ele tem o mesmo número de pontos do Concórdia. É um jogo de 6 pontos contra o Concórdia a próxima rodada. Exatamente. Então acho que lá contra o Concórdia vai ser interessante. Se o Joinville conseguir uma vitória fora de casa de novo, também é importante. Não é um gramado de excelente qualidade, mas é melhor do que estava o Gigantão das Avenidas, né? Porque lá o Ercílio Luz estava terrível, mas mesmo assim o Joinville conseguiu vencer o Barra. Esse jogo de Concórdia tem uma curiosidade. Foi lá onde estreou o Vitão. E ele estreou fazendo um gol de cabeça. Foi pela Copa Santa Catarina. E nós só não ganhamos aquele jogo naquele dia porque a arbitragem vergonhosamente, né, acabou prejudicando em excesso o Joinville Esporte Clube naquela partida. Então o Joinville costuma fazer uns jogos interessantes lá, tirando esse último lá que eu acabei de citar aqui antes, né? Mas quando eu fui lá pela Copa Santa Catarina, o Joinville foi bem e o Vitão tem o seu primeiro gol como profissional naquela partida. E o Vitão tá precisando, acho, de vamos com calma, né? É um jogador jovem, acho que pra gente abrir um parênteses e falar aqui do Vitão. É um bom zagueiro, tá? É um bom zagueiro, é um jogador jovem. Acho que a Copa Santa Catarina, ela tá aí justamente para que ele receba esse período de sequência de jogos para entender o que é jogar uma competição profissional, várias partidas seguidas, né? Ele não coloca a culpa no Vitão dos 2 gols, uma infelicidade. Ele vai tentar dominar de peito, a bola bate no gramado, bate no braço dele. E depois no gol, a bola bate nas costas dele, desvia e vai para dentro do gol. Mas eu acho que ele, cada vez que passa, cada jogo que passa, depois da mudança ali do Patrick e do Lucas, com a chegada do Lucas Souza para compor a zaga, eles estão começando a ficar um pouco mais seguros. A zaga do Joinville começa a ficar um pouco mais segura. Sofreu muitos gols contra o Inter, mas o Inter também é um time que tem feito muitos gols. É o melhor ataque da competição. Né? Tem 11 gols marcados em 4 partidas. Então o Internacional, toda vez que vai no ataque, faz gol. Contra o Joinville foi assim. Chegou 3 vezes, nas 3 fez 3 gols. Mas acho que o Joinville vai evoluir nesse sistema defensivo. O Vitão, se não for titular do Campeonato Catarinense no ano que vem, é um jogador para estar no elenco. É um jogador para seguir ali. Com certeza. Tem que ter paciência. Tem 19 anos ainda, se não me engano. Então vamos com calma. Tanto ele quanto os goleiros, né? Exato. Acho que a gente tem que ter um pouco mais de calma. O Caio ficou fora aí por conta de uma lesão na costela, estava se recuperando, o Pedro entrou, não tem culpa nos gols que sofreu também. Não comprometeu, pelos gols que eu vi, não. Inclusive ele pega o pênalti, né? Sim. Só que aí é a infelicidade também do rebote de cair no pé do jogador do Internacional, mas ele vai buscar o pênalti no artilheiro do campeonato. Então foi bem no pênalti, na bola que desvia, mata ele, tira ele completamente da jogada, talvez ali a falha na colocação no terceiro gol, mas coisas também de jogador que está amadurecendo, mas acho que para mim, apesar de ter sofrido 3 gols, boa estreia do Pedro com a camisa do Joinville. Charles, fechamos hoje? Deu, né? É isso? Deu para conversar bastante sobre o nosso esporte aí, futebol, enfim. E valeu a galera que mais uma vez nos acompanhou aí no Arena Pan. Estaremos de volta na semana que vem, né? Semana que vem, segunda-feira. Você que vai acompanhar, pode ser que você assista na terça, na quarta, na quinta, mas a gente está aqui toda segunda-feira fazendo Arena Pan para vocês. Charles, um grande abraço, até a próxima. Valeu, galera, um abraço. Deixando um abraço também para o nosso amigo, para o Fernandinho Gonçalves, que está lá com a filhinha dele passando por dificuldades de saúde, então não está com a gente aqui essa semana, mas melhoras para ela. E logo o Fernandinho está com a gente aqui de novo. Um grande abraço para você. E fique com a programação da PAN aqui no YouTube
Valeu, até a próxima.